Está valendo! Aí. Novo formato. Experiência. Exatamente. É. Esse cara aqui, ó, é o Alexandre Rampinelli. E esse aqui é o Emílio Isso. Santana. Não, é pro outro lado. Pro outro lado. É pro outro lado? É porque pelo que eu tô vendo na minha tela aqui, eu sou o Emílio Santana. Como faz o Didi, né? Tá ali, né? É isso aí. E aí? Tudo bom? Tudo beleza, graças a Deus. Dá tchau para São Bento lá. Opa! Aí Foi o Léo que pintou esse São Bento aí. Mesmo? É. Eu tô com a minha medalhinha aqui, ó. Minha Boa. medalhinha, com a cruz de São Bento, com a oração de São Bento. Tem aqui também, bonitinho. Tá tudo encaminhado aqui. E aí, Alexandre Rampinelli? Tudo bem? Hoje é segunda-feira, tá chovendo, mas esse programa vai lá na quinta, né? Aí a chuva já deve ter passado. Sim. Ontem, na verdade, eu fiz uma peripécia. Peripécia? Fui na casa do meu pai desmontar, que a gente está reformando lá, né? Aí eu cheguei no quarto que a gente precisou desmontar o guarda-roupa. Na verdade, a gente quebrou o guarda-roupa. Achei que você tinha ido correndo. Não, eu fui de carro. Aí, cara, cheguei lá, desmontei o guarda-roupa, a parte lateral dele, eu não segurei direito, ele, plau, mas caiu todinho em cima do meu pé esquerdo. Aí foi divertido. Se não tem as manhas, não entra não. Sabe aquele negócio que vai caindo e vai fazendo barulho no chão? Essa última parte, ela caiu e não fez barulho. E todo mundo esperou o barulho. Que ótimo. Não esperou o barulho. Ué, não fez barulho. Não Alguém fez amorteceu. Barulho. Alguma coisa segurou. Mas tá tudo certo, tudo bem. Hoje de manhã que tava aí. Ontem incomodou e hoje de manhã incomodou um pouco, mas agora tá 0 bala. Amanhã cedo correrei. Tá bom. E você, como é que está? Você foi de viagem? Você correu lá? Como é que você fez? Você foi aonde? Você correu? Treinamos. Algum pico lá? Treinamos, né? Fim de semana. Bom. Sexta-feira eu treinei no Parque Laje, um treino de subida com mochilinha de peso. Duro. Treino duro. No sábado foi uma tentativa de Z2, mas deu uma estourada lá para refazer, né, o lactato da sexta, mas estava assim, ainda bastante lactato acumulado. Meu conforto acabou cedo. Então, fiz 10 quilômetros bacana e os 6 últimos quilômetros foi progressivamente se lascante. Entendi. Mas foi bom. Sua ideia era fazer 16 quilômetros em Z2? Era. Os últimos meia hora ficou Z3, assim. Mas, tranquilo. E Z3 com sofrimento, né? Z3 com sofrimento. E no domingo foi um treino muito bacana. A gente foi fazer fiz mais umas 10 milhas lá, mas aí com elevação, né? Saímos do Alto da Boa Vista, fomos até o centro de visitante Paineiras, ali no pé do Cristo, você foi lá esse ano, e voltamos numa chuva torrencial com relâmpago, foi emocionante, bacana pra caramba, queda de temperatura, sim, em termos, né? Carioca é um bicho exagerado, acho que só existe verão. Deve ter dado lá uns 19 graus, já todo mundo encapotado, frio, casaco de pluma. Uma loucura. Isso foi aqui também, tá? Isso foi exatamente igual aqui. Muita chuva, teve a queda brusca de temperatura de 3 graus, né? Saiu de 25, foi para 22.
Boa! Foram tiradas? Botas de country. O capixaba tem uma característica, né? Que esfria, bota umas botas de cowboy. Principalmente o público binário zero. Mas aí, nesse período aí, conta-se dois. Dona Cris, tá aí escutando? Não, tá não. Eu tô nesse período aí, conta-se 2 noites dormidas em ônibus. E hoje já fomos para os trabalhos da semana, para que a semana não comece preguiçosa. Já fiz essa semana, minha semana de força, uma semana, assim, predominantemente de treino de força. Hoje já teve 500 step-ups, que é a subida no banco, com colete de 10 quilos. Isso dá 26 minutos, 27 minutos subindo e descendo. Pode fazer o equivalente aí a uns 2 quilômetros a 13 minutos por quilômetro. Uma subida, assim, meio ignorante. E depois eu fiz meia hora de trenó, puxando o pneu, na velocidade média de 7,5, que também dá uma subida de inclinação média, mais meia hora. E depois eu fiz meia hora de ritmo. E já fomos para uma semana agitada. Será de força. Essa sua semana vai ser de força. Sem medo de ficar com dorzinha. Tô ligado. Então, quinta-feira eu vou ter que arrumar um pretexto para furar treino, é isso? Quinta-feira você não vai viajar? Não, é domingo. Ah, tá. De domingo a quinta. Isso, de domingo a quinta. Tá bom. Beleza. Então eu vou arrumar um pretexto para domingo não correr. Sei lá. Para domingo não correr? Não, para quinta não correr. Ah, tá. Para deixar bater no pé. Vamos ver. Meu cara. Muito bem. Fiz o meu Z2, que deve. Você vai apresentar o assunto de hoje? Ou a gente já pode? Sim, já podemos começar, porque é a motivação, né, para o assunto. Semana passada. Eu fiz o meu primeiro Z2. Só fazer posso fazer um parênteses? A gente, no programa anterior, que está indo ao ar hoje, segunda-feira, a gente conversou sobre isso, que era uma curiosidade que você tinha em avançar o bem-estar no decorrer das horas. E aí nós entramos numa organização aí que é a coisa de trazer uma melhor gestão energética do exercício. E aí pintou a questão do treino Z2. E aí você me recomendou aí, sabiamente, uma vez por semana fazer Z2. E eu fui fazer o Z2. E foi a primeira vez que eu fiz Z2 na corrida. E, cara, é diferente da bicicleta. Os incômodos são em lugares bem diferentes. O Z2 na bicicleta dói muito a bunda ali com o banco, né? A mão no guidão, que você fica numa velocidade que não te produz muito, né? Não te estica demais. As subidas têm que ser extremamente calculadas porque qualquer deslize ali, ela belisca Z3, qualquer coisinha que você faz na subida vai no Z3. E a corrida, para achar o ritmo ali de corrida e falar assim, uau, estou correndo em Z2, ok, controlando o relógio,
mas qualquer passada, qualquer coisa que você... Porque a tendência é aumentar um pouco o ritmo, né? Para você ir para o seu ritmo. E qualquer coisa que você varia ali também dá aquela variada na zona. E um outro detalhe é que quanto mais você cansa, mais essa oscilação fica fácil, né? Então eu fui contra o vento de propósito. A distância obviamente não importa, mas eu fui contra o vento, e quando eu virei, eu percebi que eu já estava mais cansado, até pelo batimento cardíaco, até pelo controle no relógio. Eu falei assim, ó, qualquer coisa está oscilando mais, qualquer coisa que eu faço aqui, o resultado é maior na amplitude aqui. Isso foi interessante, foi interessante. Posso pontuar aqui algumas coisas? Claro, claro. Tá. Pausa aí e você retorna de onde você parou. Na corrida, todo o controle, todos os controles que você tem, seja o controle de permanecer equilibrado, o controle do ritmo, né? Ele tem repercussão na frequência cardíaca. Então, toda ação que você faz, ela tem repercussão significante na frequência cardíaca. Então, é por isso que quando você cansa, você começa a não conseguir manter o ritmo e fazer pequenas alternância de velocidade, isso dá picos de frequência. Toda vez que você tenta voltar, você implementa um controle e ele aumenta a frequência. Então, você pode ter notado que para fazer uma corrida com controle da sua frequência cardíaca, você vai precisar exercer vários controles ao mesmo tempo, apaziguar vários sistemas que estão trabalhando ali ao mesmo tempo. Muito verdade. Muito, muito verdade. E é assim, eu vou ter que arrumar um jeito de descansar na zona 2 correndo. Que eu estou aprendendo a descansar, assim, na verdade eu estou desenvolvendo melhor. Eu posso dizer que eu já sei um pouquinho a descansar correndo. Que antes eu falava com você, pô, eu não sei descansar correndo. Logo no início lá da parada. Hoje eu já consigo descansar correndo, diminuir o ritmo a ponto que eu consiga descansar. Então eu vou ter que aprender a fazer isso também na Z2. Em que momento, como que eu vou me organizar ali para descansar? Porque, cara, é um cansaço diferente. É uma passada que eu não estou acostumado, uma distância do chão que eu não estou acostumado, é um movimento que é mais devagar do que o que eu estou acostumado. Então, cansa, né? Te tira ali da zona de conforto e mexe com o seu conforto, né? E isso cansa. Então, o interessante é que, vamos lembrar que o Alexandre ele corre basicamente instintivo. Ele não tem, você não tem uma orientação para planilha, não tem treino montado e tal. Quando você acostuma a correr cavalo selvagem, sim, eu te falei outro dia, você está correndo para descobrir quando você pode, quando você vai mais, quando você vai mais rápido. Instintivamente, você corre só pelo estímulo contra-relógio. E você só experimenta ritmos mais lentos quando você já está extremamente cansado. Tá certo? Então, quando o atleta, o praticante, ele já tem o recurso de treinar por frequência cardíaca, ele domina, primeiro, ele domina melhor o cansaço dele. Ele domina os ritmos. Né? Seja quando ele treina por frequência ou quando ele treina por prescrição de ritmo, ele tem um domínio de cada
extrato daquele ali, de frequência ou de ritmo. Então, ele tem muito mais domínio do corpo, ele exercita o domínio do corpo a cada treinamento. Então, isso já é uma facilidade. Né? A outra coisa é que, por exemplo, o Alexandre corre num padrão motor que usa pouca flexão do quadril. Ou seja, você está sempre com o mesmo tamanho da passada, independente da frequência da passada. Quando você quer descansar ou se sente cansado, ao invés de você mudar o tamanho da passada, você muda a frequência. Então, quando você está cansado, começa a ficar aquela corrida mais pesada, né, aquela sapatada no chão, mas o tamanho da passada, ele permanece o mesmo. Por quê? Porque você não modula o tamanho da passada com a flexão do quadril e do joelho, ou seja, elevando o joelho do chão. Ali você consegue diminuir o tamanho da passada sem mexer na cadência, ou sem mexer tanto na cadência. Quando você mexe pouco na cadência, a repercussão na frequência é menor. Então, você mudou. O que você mudou foi só a elevação do joelho. Você modulou. Né? Então, esses são mecanismos motores que vão ter influência, que na verdade é técnica, que vai ter influência na frequência cardíaca. Certo? Uhum. E para conseguir evoluir nisso? Treino, bom, para conseguir evoluir nisso, primeiro a gente tem que entender da onde saiu esse extrato de esforço que a gente categoriza como um extrato moderado. Então, a partir de 1970, com a evolução das possibilidades de mensurar o desempenho humano, que até então era baseados apenas na distância versus tempo, as únicas avaliações que você conseguia fazer com a tecnologia que havia era distância versus tempo. Com a evolução da aferição da frequência cardíaca, passou-se a correlacionar o esforço com a frequência cardíaca. Foi o primeiro recurso de analisar a performance, foi a frequência cardíaca. Então, após várias observações, os caras foram anotando, esse esforço tal corresponde à frequência tal, acontece tal, não sei o que, leva para o laboratório, faz tomada de sangue, e aí vão evoluindo, né? E aí tira o sangue na hora do esforço, para cada extrato de esforço, para cada esforço que está fazendo. E aí eles vão planilhando, correlacionando, depois começou a tirar lactato, sangue do músculo, percebendo tanto a questão da glicose e depois do lactato, e você vai montando uma correlação de eventos que acontecem não só durante o tempo e espaço. Então, a partir de você mensurar tempo, espaço, velocidade, você passou a correlacionar com o esforço, que é a resposta à carga, né? A resposta ao esforço. A primeira repercussão que conseguiu ser mensurada foi o impacto na frequência cardíaca. Na verdade, impacta o corpo todo, mas a primeira sacação foi a frequência cardíaca. E os estudiosos estratificaram esses relatórios de esforços e de resultados e de achados bioquímicos em basicamente 5 estratos e chamaram de zonas de frequência cardíaca. Tá? Partindo do extrato menor para o extrato maior, a gente tem aí a zona 1, que vai até 65%, e aí a gente começa... Isso aí,
Então, temos algumas maneiras de certificar isso, dependendo do autor. Eu tenho por base o protocolo de Pollock, que ele vai de 10 em 10% a partir de 65%. Tem outros protocolos que vão de 10 em 10% a partir de 60%. Então, tem alguma diferença, mas não é tão gritante. Mas como eu lido com essa metodologia do Pollock desde a faculdade, é do Pollock que eu uso, é assim que eu percebo. Então, até 65%, a gente tem aí a zona 1, e aí de 10 em 10% de batimentos cardíacos, a gente tem o incremento. Então, na próxima zona, de 65% a 75%, a zona 2, de 75% a 85% a zona 3, de 85% a 95% a zona 4, e acima de 95% a zona 5. Tá? Esses extratos, eles vão ter várias características. Mas a gente, para não virar uma aula assim de bioquímica e fisiologia, até porque nem os estudantes gostam, logo saem lá da academia científica sem dominar isso, porque não gostam de bioquímica e fisiologia. Na verdade, não gostam, né? Como a maioria tem pouca vivência, não consegue entrar no contexto, aquilo não consegue fazer sentido a tempo que o período acadêmico está disponível para eles aprenderem. E eles, na verdade, vão aprender isso durante as carreiras, quando se faz necessário, e aí começam a entender esse processo, tá? Tardiamente nessa linha cronológica. Tá? O que é importante a gente fixar aqui? Duas colunas de informações sobre as zonas de frequência cardíaca. Uma que determina qual é o tipo de esforço que você está fazendo e a repercussão desse esforço no rendimento. E a outra coluna que vai falar para a gente qual é o combustível que está sendo usado naquela frequência cardíaca, naquela faixa de frequência cardíaca. Tá? Então, a zona 1, Alexandre, ela é uma zona que é tipo lifestyle. A caminhada, o passeio, o deslocamento, a tarefa diária, né? Uma zona de intensidade muito baixa, onde basicamente você está fazendo processos aeróbicos, ou seja, que usam como combustível a degradação de gordura na presença de oxigênio, por isso é chamado aeróbico, onde você tem pouca ação de força muscular e você tem quase nenhuma produção de utilização de carboidrato e ATP e geração de lactato. Tá? Essa é uma zona que queima gordura, é o que você está falando, é o que eu estou entendendo, é isso? Usa gordura como base ali, junto com o oxigênio. Ela usa gordura como base, mas ela tem um consumo muito, muito mínimo. Tá certo? A gente vai voltar na zona 1 daqui a pouco. Próxima zona. Então, a zona 1 você não treina nada. A grande mensagem, por enquanto, é que a zona 1 não é zona de treinamento. É uma zona de lifestyle. Certo? É uma zona de movimento e movimentação, mas que está muito mais ligada ao estilo de vida de quem se mexe do que ao treinamento. O treinamento começa na zona 2, onde você vai fazer o quê? Você vai ter um predomínio de gordura como combustível, ou seja, o composto que você vai quebrar para fazer energia é basicamente
quebra de ácidos graxos, que são as gorduras, na presença de oxigênio para gerar energia, e uma energia bastante limpa, porque ela gera pouco metabólito. Tá? E a gente chama essa zona de a zona aeróbica e também de endurance. Por que de endurance? Porque nessa zona, o indivíduo treinado, ele vai ficar horas. Ele vai longe, nessa... né? Assim, ele vai ficar... Não, é indefinido. O indivíduo treinado é indefinido. O indivíduo não treinado, ele vai relacionar um esforço a essa zona de frequência, só que vai ter um tempo que mesmo na zona de frequência, o esforço vai aumentando. Então vai sendo mais esforçado para continuar se mexendo, e essa zona vai deixando de existir, ela vai virando zona 3, zona 4, à medida que o tempo vai decorrendo, isso para o indivíduo não treinado. Tá certo? Eu posso ir te interrompendo ou você prefere que deixe para o final? Pode interromper. Não, então foi basicamente isso que... Porque quando a gente está um do lado do outro é mais fácil. A gente ali se vê, troca olhar e se entende. Agora, por aqui, a gente vai se ajustando. Então, foi isso, basicamente isso que aconteceu comigo na volta. Chegou um ponto que o meu esforço não acompanhou a frequência ali. Quer dizer, a minha frequência não acompanhou o esforço, né? Você manteve a frequência, mas a percepção de esforço aumentou. Isso. E aí, mesmo a favor do vento. Mesmo a favor do vento. Aí, qualquer coisa que eu fazia aqui, isso aqui fazia muito mais acentuado. E aí eu tinha que ir diminuindo o meu esforço para diminuir cada vez mais para manter isso aqui o mais próximo do que estava. Isso. Se você continuasse mais uma hora, dificilmente você se manteria correndo sem transpassar para a próxima zona de frequência cardíaca. Eu acho que mais uma meia hora eu já teria que caminhar. Então, essa é a tendência natural de indivíduos não treinados ou com baixo condicionamento específico para atividade física, certo? Ou para aquela atividade física que está sendo implementada. Talvez você ainda, na bicicleta, seu comportamento, pela especificidade, seja diferente do que na corrida. Porque você tem uma maior especificidade na bicicleta, no ciclismo. E isso só alcança correndo cada vez mais em Z2. A gente vai chegar. A gente vai chegar lá. Beleza. Tá? Os próximos 10% são a zona 3. A zona 3, assim como a zona 1, é uma grande área cinzenta, que poucas pessoas conseguem torná-la produtiva. Poucos autores, poucos treinadores conseguem fazer a zona 3 tornar-se produtiva. Né? É uma zona que, para o indivíduo não treinado, ou pouco treinado, ela já é uma zona de esforço considerável. Tá? Porém, para o indivíduo treinado em endurance, ela aumenta um pouquinho o esforço, mas o desgaste ele não é tão grande. Então, a zona 2 e a zona 3, elas estão ali, né? A dimensão da zona 2 um pouquinho ali. Praticamente um puxadinho da zona 2, mas muito mais para o indivíduo treinado. Tá? O indivíduo altamente treinado, ele vai fazer quase um blocão aí de Z2, Z3. Tem autores que já partem Z3 menos, Z3 mais, Z4 menos, Z4 mais, com a metade ali. Mas isso também não é relevante para a gente agora. Então, para o indivíduo treinado, tá ainda ali, você está usando muito mais a aerobiose do que a anaerobiose. Então, está ainda queimando muita gordura
muito, e gerando pouco lactato, tá? Alguns autores também vão chamar essa zona de uma zona de endurance, ou também uma zona que chama tempo, que não é exatamente o tempo do relógio, mas é uma zona, o tempo run, ou tempo, frequência tempo, é um termo que está relacionado aí a essa zona 3, e também para o indivíduo treinado uma zona onde ele estabelece ali um conforto. E como ele está gerando pouco lactato, ele vai ficar nessa zona 3 aí indefinidamente, possivelmente indefinidamente, tá? Uhum. Só para exemplificar, hoje, no final do meu treino de força, eu fiz 20 minutos de zona 2, correndo, e 10 minutos de zona 3. 20 minutos de zona 2 estava dando ali 5,15 minutos por quilômetro, velocidade. Tá? O pace. Que a velocidade seria em quilômetros por hora. O pace estava em 5,15. Por ali. Quando eu passei para a zona 3, quando eu liberei um pouco o ritmo para transitar na zona 3, o meu ritmo foi para 5,40, 5,30. Depois, caiu para 5,5. Então, eu consegui manter na zona 3 com 5,5. Desculpa, de 5,30 para 5,45 estava a minha zona 2. Quando eu fui para a zona 3, ela caiu para 5,5. E entre 4,35 e 5,5 estava ali a minha zona 3. Então, uma coisa que a gente precisa perceber é que nos indivíduos mais treinados, ou quanto mais treinado for o indivíduo, a zona 3 e a zona 2 não vão ser zonas necessariamente murrinhentas. Eu tô vendo. Ou seja, dá para fazer uma boa corrida, dá para fazer uma coisa bem solta e até produtiva nas zonas moderadas de esforço. Ou seja, quem treina mais tem menos esforço para manter-se no esforço interessante. Então, você vai ficando condicionado. Eu tenho alunos aí que tem 4,15 como zona 3. Então eu queria muito fazer uma zona 3 com 4,15. Nem entendeu? A minha zona 5 chega a 4,15. A gente vai falar disso daqui a pouco. E aí a gente, mais 10%, a gente vai para a zona 4. E aí tem uma grande transformação quando você entra na zona 4. Por quê? Você começa a fazer um esforço muito considerável, e você, para fazer um esforço considerável em termos de força, você vai precisar usar mais ATP, ou seja, mais contrações rápidas e poderosas, e a gente muda. Aí tem uma outra característica da zona, que é uma outra coluninha. Quais os tipos de fibras musculares que estão sendo usadas, que são predominantes na zona do extrato de esforço ali? Que isso a gente vai fazer um episódio disso aí. Então, na zona 1, 2 e 3, você está usando basicamente fibras brancas de contração lenta. Quando você passa para Z4, você começa a usar predominantemente fibras vermelhas de contração rápida e explosiva, que para se contrair, utilizam muito mais glicogênio do músculo e geram muito mais lactato. Então, qual é a característica da zona 4? É uma zona de esforço que pro
Então, vou voltar a estratificar aqui quem está praticando. Para o indivíduo baixo condicionamento, não condicionado ou condicionamento médio, essa zona é uma zona que você vai gerar muito lactato e que esse lactato vai fazer um ambiente ácido intracelular que vai ficando cada vez mais ácido, porque o lactato é o ácido pirúvico, né? E vai popular aquele citoplasma ali cada vez mais, vai ficar tão ácido que você vai, primeiramente, bloquear a contração muscular para evitar que aquilo fique mais ácido. Então, você cai a performance. O músculo começa a ter uma mensagem para trabalhar menos, para gerar menos lactato, para gerar menos acidez. Em seguida, ele causa morte celular. Tá? E aí, mais 10%, ou seja, passando de 95%, você vai ter muito, muito mais gasto de ATP e produção de lactato. Só que, olha a característica da zona 5. Porque o ATP ele não se reformula rapidamente. Refazer esses ATPs é um processo que ele não é tão rápido quanto você está necessitando. Então começa a ter um delay ali. Então, realmente você vai bater nessa zona 5 aí e você não vai conseguir produzir mais. A sua frequência vai ficar alta, mas você vai começar a despencar a performance, porque ele não tem como refazer. Então aí ele vai ficar trocando de chave, aeróbico, anaeróbico, aeróbico, anaeróbico, troca de fibra, para poder tentar catar algum combustível ali que recomece a ressíntese de ATP e não só a ressíntese de ATP, mas precisa de ter algum carboidrato ali para fazer a ativação e a quebra do ATP gerando energia, tá? Então, zona 5 é uma zona que é insustentável durante muito tempo. Seriam aquelas ou puxadas de final de prova, ou em trechos críticos da prova, movimentos decisivos na dinâmica da competição, seria essa aí. Só que, volto a falar. Uma subida para exatamente. Dar uma abridinha ali. E que você tenha tempo de refazer e voltar para um conforto, né? Então, o uso da zona 5, que a gente vai usar no treino, mas é um uso que você não dispõe dele por tempo prolongado. Então, são estímulos que a gente vai chamar. São estímulos de zona 5. Mais você usa, mais assim, pior vai ficar suas zonas abaixo, assim? Mais cansado você vai ficar? Daí para frente é só para baixo. Não, tem gente que não vai conseguir. Você vai andar e a frequência vai ficar lá em cima. Porque não tem como voltar, não está treinado para voltar. Então agora a gente vai. Chegamos na base, na ponta da pirâmide, a gente vai descer de novo para entender qual é o efeito do treinamento. Então, quando eu chego numa situação onde eu tenho muito lactato acumulado, e no atleta treinado, isso vai se dar após sessões extenuantes de treinamento, aí eu vou usar a zona 1, que não me treina nada, mas me refaz muito do lactato que está acumulado na musculatura. Então, ao lançar a mão de gordura para oxidar, para eu me manter movimentando, o que acontece? Eu tenho células vermelhas e células brancas. Essas células vermelhas fazem muita força, tá? Elas estão aqui coladas. E a célula branca, ela é resistente. Quando eu passo muito tempo
trabalhando a minha célula de resistência, minha célula branca, essa célula ela vai ganhando uma capacidade maior de oxidar gordura. E ela vem aqui e vem puxando ácido pirúvico, piruvato, lactato, da célula vermelha para a célula branca, para essa célula branca fazer a ressíntese do ATP a partir da oxidação de gordura. E aí eu devolvo ATP para a célula vermelha. Tá certo? Então, os treinos de zona 1 e zona 2, eles têm duas situações, tem dois panos de fundo. Quando ele é em função de treinamento, ele está gerando pouco lactato. Quando é em função da presença de lactato, ele será usado como recuperação ativa para que eu tire esse lactato das células musculares de contração rápida e devolva glicogênio para elas estocarem. Vai consumir o próprio lactato para gerar energia. Sua câmera desfocou. Não sei porquê, mas tudo bem. Voltou. Então é isso. Então, quanto mais treinado, e aí quanto mais treinado for minha zona 1 e zona 2, na verdade a zona 1 como forma de recuperação, a zona 2 como treinamento para aperfeiçoamento do metabolismo aeróbico, que é degradar a gordura na presença de oxigênio, quando eu vou subindo os estratos de frequência, as minhas células de contração lenta, elas continuam trabalhando durante muito mais tempo, e elas, mesmo no esforço onde eu estaria gerando muito lactato, eu ainda tenho uma capacidade muito maior de desfazer o lactato maior do que de gerar. Uhum. Tá certo? E aí a gente tem duas situações também. Que aí a gente vai voltar lá quando você falou assim, nem em zona 5 eu faço 4,15. Se você não tem capacidade de força, nem capacidade de geração de lactato, você não vai ter, sem ter lactato, você não vai treinar a célula lenta a tirar lactato. Então, aí entra a grande inversão moderna do treinamento, que é o quê? Até um tempo atrás, a gente treinava para não gerar lactato. Então, fica segurando o esforço para não gerar lactato, para não atrapalhar o treino, para não atrapalhar a competição. Certo? Então, você, tipo assim, treinar para nunca quebrar. Não vai quebrar nem no treino. Quando você quebra no treino, é um desastre. Isso é uma maneira já antiquada de ver treinamento. Porque a Endurance trouxe para a gente o quê? Eu preciso gerar lactato para treinar o meu sistema de limpar lactato. É um paradoxo, mas são interdependentes. Então, a combinação de treinos de força e de alta intensidade, de até extenuantes, com treinos de baixa intensidade, baixa exigência energética, eles vão aumentar a eficiência desses mecanismos, tanto de geração de lactato, como de limpeza do lactato da célula rápida. Certo? Certo. Por isso... Hoje... Pode falar. Por isso que os treinos programados, os treinos orientados, eles são treinos que vão trazer uma variedade de estímulos, e hoje o treinador que é antenado, ele está sempre tentando fazer você gerar muito lactato e depois te manter em movimento para treinar sua limpeza do lactato. Então, são treinos que tem isso, vai treinar ali o seu sistema de reciclagem do
do lactato. Legal. Então, é a hora que começa a queimar e arder e o cara vira para você e fala assim, para não, filho. É agora que o treino está começando. Exatamente. É ali que vai começar o treino de endurance. E aí, a gente tem o quê? Começa a ter... tem até um nome que chama-se síndrome aeróbica de trabalho. Se você tem uma base aeróbica muito grande, você passa a não conseguir fazer força. A sua força é irrelevante. Então, você precisa... Aí tem um déficit do limiar anaeróbico para o limiar aeróbico, que fica muito longe. Então, o treino hoje é para aproximar. Então, você vai subir o limiar aeróbico e baixar o limiar anaeróbico para eles se aproximarem, mas aí você precisa treinar muita força, potência, geração de lactato e vai experimentar muita miséria aí nos momentos de treino. Eu tô fazendo algumas anotações aqui em paralelo, mas assim, para a gente aprofundar o assunto em outros episódios. Mas certo. Vou dizer que a gente já falou bastante disso. Não falamos, tá? Fomos até um certo nível de profundidade. Isso. Nos episódios anteriores aí, eu não sei qual. Se você quiser, você vai ter que ouvir todos aí para achar. Não, temos pelo menos uns 3 episódios que a gente falou disso aí. Isso aí. E assim, é treino e é assim, o atleta ali, eu vou chamar de atleta, o praticante, ele tem que estar disposto a saber que ele vai ultrapassar um nível que vai incomodar bastante, certo? Ele vai precisar construir essa noção dependendo de onde ele quer chegar. Uhum. E do sucesso que ele quer ter. E do sucesso que ele quer ter, né? Uhum. Final de semana... pode falar. Esse final de semana a gente acompanhou aí 2 competições muito interessantes. A primeira é o Campeonato Mundial de Atletismo, que está rolando ainda lá em Budapeste, capital da Hungria. Onde, em 2 ocasiões, no feminino, 2 corridas, uma no feminino e uma nos 10 mil metros, ou nos 1.500, não lembro, com a Sifan Hassan, que ganhou a Maratona de Boston, e ela já tinha feito na última Olimpíada, ganhou 1.500, 5.000 e 10 mil metros, né? E ganhou a Maratona de Boston. E ela ia tentar essa dobradinha de tentar ganhar o 1.500, 5.000 e o 10 mil. Eu não lembro se no 5.000 ou no 10 mil, no final, elas estão no sprint e a perna dela falha e ela cai. Falha tipo assim, foi fazer a força e claramente, sabe, aquela bambeada e caiu de peito no chão. E o revezamento misto 400 metros com barreiras, 4x400, na última perna, a Fenk Bol, da Holanda, também uma atleta fenômeno de barreira, campeã mundial, inclusive, no sprint final, ela dá aquela pedalada em falso, a perna desarma, ela cai de peito, a americana ganha. Né? O quarteto americano ganha, mas eles estão ali embolados. Que é o quê? Você chegar no limite onde você, em 400 metros, não consegue mais fazer força. Né? Se na última... Você não consegue, você esgota completamente sua capacidade, e ali não é falta de força. Você esgotou completamente sua capacidade energética. Faltou energia, o músculo não vai funcionar naquela performance, só que você está numa forma ali que faltou 1 milímetro de gasolina
carro para, capota. Então, é isso que aconteceu. Faltou alguns... É tão preciso, é tão delicado que faltou combustível para, sei lá, alguns metros, 50 metros, 40 metros para acabar. Ou faltou glicogênio, que eu acho que não, mas com certeza sobrou lactato e acidificou ali a ponto de não conseguir mais. Acho que o mais natural é que acidificou a um ponto que não funciona mais. Né? E a gente vê isso naquelas finais de provas de triatlons ou de maratonas que a pessoa chega neurologicamente comprometida. Isso é uma acidificação sistêmica já, que não é só na coxa, não é só no quadríceps, e que vai tomando conta de toda a musculatura e interrompe. E você vê que há um comprometimento neurológico. Parece que a pessoa está tendo um derrame ali. Né? Que você vai dizer, não é só força, tem a coordenação, a forma, está comprometido neurologicamente. O outro evento que a gente assistiu, que eu acompanhei, foi o La Mission, que é hoje a maior prova de trail do Brasil. 2.500 pessoas largaram em um final de semana de prova. Né? Então, é o nosso limite aqui, nosso recorde até agora, até setembro. Setembro o mercado vai virar. E onde você teve provas com 35 quilômetros, teve menos, mas vamos lá, 35 quilômetros, 55 quilômetros, 53 e 80 quilômetros, onde atletas não completaram, atletas passaram mal, atletas chegaram completamente desgastados, que essa coisa do endurance não é uma intensidade igual a uma corrida de 100 metros. Né? Se você reproduzir essa intensidade dos 100 metros em 10 quilômetros, impossível. Né? Mas que vai depletando a capacidade de performar lentamente a partir do tempo e das condicionantes que vão se colocando, que são os terrenos técnicos e a altimetria. Então, isso aí está completamente ligado aí ao que a gente está falando. E a pessoa que treinada tem conhecimento e controle dessas condicionantes de esforço a partir da sua frequência cardíaca, tem ferramentas melhores para lidar nesse processo. Fantástico. Aprendi horrores agora. Isso é interessante. Isso é muito bom. Chega em casa, faz um resumo no papel, porque senão passa um vento de madrugada, leva embora. Mas eu não vou compartilhar minha tela aqui, mas assim, eu não sei também se tem como nessa ferramenta, mas assim, já tem anotações aqui, ó. Tem 4 anotações que certamente vai sair daqui pelo menos 1 ou 2 episódios para a gente falar sobre. Bom. Isso é um assunto muito, eu vou falar por mim, tá? Vou falar uma opinião minha. Eu acho que isso é um assunto que todo atleta, seja amador, seja profissional ou que tem, né, alguma aspiração, deveria conhecer. Até atletas de academia, as pessoas que fazem algum tipo de treino, deveriam conhecer para poder entender mais o que acontece. Tá vendo? A minha volta eu já entendi por que eu diminuía o esforço e mesmo assim a minha zona ia ficando cada vez mais difícil de ser mantida. E aí vai uma coisa que você fala que eu preciso me expor mais a isso? Sim.
É interessante a gente falar agora um pouquinho de por que esse conhecimento, ele tá qual é a lacuna de distância que tem da maioria dos praticantes e atletas para dominar e acessar isso, certo? O primeiro é o custo, do equipamento. Vou falar assim, em termos do que a gente escuta, né? Porque um relógio com frequencímetro é muito caro, tá? Mas se a gente botar na ponta do papel, então, os gastos que a gente faz desnecessários com corrida, em pouco tempo você consegue pagar um relógio, nem que seja usado. Tá? E hoje... Não. Hoje tem até smartwatches a R$500, 300 e poucos reais, que com uma tecnologia não tão apurada, te dá uma entrada em algum benefício desse conhecimento. Fala. Não, o que eu ia falar é assim, ao invés de você ficar virando para o seu amigo e falando assim, porra, o que você está fazendo que você está correndo bem? Aí o cara vai falar assim, não, eu estou tomando isso aqui, compra esse suplemento, faz isso aqui, pega esse dinheiro que você ia gastar comprando o suplemento, investe no equipamento de controle, porque aí talvez isso te ajude a evoluir, né, tão mais seguro do que você comprar um suplemento para poder ir naquela, fulano está tomando o suplemento X e eu vou tomar também porque eu quero chegar naquela performance, né? Enfim. É o suplemento. É o suplemento, é o tênis mais caro, é um tênis que tem recursos que você não precisa. 10 shorts, 40 camisetas. As provas mais caras. Bom, cara, cada um sabe do seu dinheiro e sabe do que... Mas a desculpa mais comum é o valor do equipamento. A outra é que não adianta você ter um equipamento e não ter uma pessoa que traduza isso em esse conhecimento em resultado para você. Então, aí, qual é a próxima reclamação? Que também é dinheiro. Que aí tem que pagar um professor uma assessoria. E aí já entra na mesma discussão de mérito. E, finalmente, a gente vai entrar no aspecto, no fenômeno socioemocional, cultural, que é a questão da sensação de autonomia que a corrida dá. Que assim, pega o seu tênis, sai para correr, você não deve nada para ninguém, cara no vento e vai dar tudo certo. Essa autonomia vai desde isso, de você sentir-se livre, até a noção de que você mesmo vai conseguir pegar um site ou vai pegar um não sei o que lá e vai entender e vai se suprir desse conhecimento, ou vai copiar o treino de alguém e vai conseguir autonomamente conduzir esse processo, que é irreal, né? Não é todo profissional que consegue dominar uma prescrição por frequência cardíaca, por exemplo. E aí o cara pega o treino de outro, ou vê um treino na internet, pode até assim, num primeiro momento te dar um resultado, mas pode não ser consistente, pode gerar algumas coisas para você que não é adequado para você. Não, a única coisa que vai gerar, Alexandre,
mais uma vez, eu falo assim, tem que parar com esse negócio de que vai gerar malefício, lesão, não. Não, vai gerar uma falta de resultado. Entendi. Eu acho que o maior ativo que a gente tem hoje é tempo. E tempo para não gerar resultado é uma perda, na minha concepção, enorme. É dinheiro pra caramba. Tempo que não gera resultado. Então, outro dia eu discutia com o Jorge Volpão, do Cascalho CC, que ele falava assim, cara, porque o Kylian, mentalidade de Kylian Jornet, mentalidade de montanha, ele não sei o que lá. E eu falei para ele assim, cara, mas é o seguinte, o Kylian treina desde os 3 anos de idade. Sempre treinou, fez faculdade fez escola de desporto, não sei se faculdade ou se é técnico, mas é graduado em treinamento, em vários cursos de treinamento, e ele autogerencia com conhecimento de ponta a questão do treinamento dele. Mas o Kylian Jornet, ele não tem o que a gente tem, que é o tempo perdido. Né? Eu comecei a correr tem 12 anos. 12 para 51 são 40, né? Vamos lá, são 30, 38. 39 anos de tempo perdido referente à corrida. Por mais que eu tivesse feito outros esportes, eu tenho uma lacuna de perda que eu preciso minimizar. E são essas... lutar contra essa lacuna de experiência, de tempo, de performance, de base, que eu não tive, base aeróbica que eu não tive, por exemplo, não me dá muito tempo para desperdiçar. Isso então, é muito verdade. Eu acho que é o ativo mais importante quando a gente fala em treinamento orientado, é a possibilidade de otimizar o ganho de perdas que você teve aí durante a vida toda, relacionado especificamente àquele esporte. É isso. E aí? Mas como eu já falei aqui em outros programas, todo mundo tem o direito sagrado de se auto-sabotar, de se lascar. E como diria o Douglas Ninja, você já conhece o Douglas Ninja? Já falei do Douglas Ninja para você. Já. Douglas Ninja, ele fala assim, tem até no meu stories, segunda-feira, não vai estar mais. Mas ele fala, o cara assim, como é que você faz como é que você fez para não se ferrar? Eu adquiri o poder de sair fora. Ele fala assim, levanto e vou embora. Você quer se fuder? Pode ficar à vontade. A porta está ali aberta. Vai lá e se lambuze. É uma maneira, assim, grosseira da gente falar, mas, em primeiro lugar, tem esse livre-arbítrio aí de que cada um se dá o seu tempo, se gerencia, acumule frustrações, até que ache o motivo mais relevante para investir definitivamente e agudamente em você mesmo, que é a grande oportunidade, por exemplo, que a corrida dá, que é uma porta onde você investe para você e se você tiver uma inteligência para esse investimento, você vai colher coisas inigualáveis para o resto da vida. E vai influenciar em todos os aspectos
positivamente na sua vida. É essa oportunidade que a gente discute aqui na Vida é uma Corrida. É isso aí. E a gente sempre deixa claro esse direito universal que cada um exerce do jeito que quiser. De se lascar-se, a sua própria responsabilidade, escolha. É isso, é isso. Vamos fechar o boteco? Tá ótimo. Não, eu acho que já entramos até na... Tava tão leve. Já pesou demais. Vamos partir. Hoje a gente fecha agora para voltar daqui a pouco com o episódio da próxima segunda-feira. Pera aí, que tá aqui. Que vai ser ácido também. Pera aí. Ou seja, não perca. Não perca no próximo programa. A gente vai falar sobre esporte de modinha. Um abraço. Vamos nessa. Obrigado. Valeu. Valeu, gente.